E hoje vamos ver funções exponencial e logarítmica. Vamos falar sobre o domínio, a imagem, o gráfico e as aplicações dessas funções. Vamos ver primeiro a função exponencial. O que é uma função exponencial? É uma função da forma f de x igual a elevado a x, onde esse a tem que ser positivo e diferente de 1. Por que eu peço isso? Se esse a for igual a um número negativo, por exemplo, se a for igual a menos 1, então o x, se o x for 1 meio, então teríamos o seguinte, que o y seria menos 1 elevado a 1 meio. Então isso seria a raiz de menos 1 e, portanto, esse número não existiria. Esse número não pertence aos números reais. Por isso que vamos pedir que esse a seja positivo, porque aqui podemos tomar qualquer x para o domínio da função. Então vamos entender aqui o gráfico da função. Aqui está a função a elevado a x. f de x igual a a elevado a x, é essa função que está aqui. Certo? Observe o que acontece quando mexemos com o valor de a. Observe, o a está igual a 0,3. Eu vou aumentar o valor de a. 0,5, 0,6, 0,7. Observe que essa função ela é decrescente. O a é igual a 0,5. Se o a estiver entre 0 e 1, essa função vai ser decrescente. Se o a for igual a 1, é a função 1 elevado a x. Se o a for igual a 1, o y vai ser 1 elevado a x. Ou seja, o y vai ser igual a 1. É o que nós temos aqui. Agora, o que acontece quando a passa do 1? A maior que 1. A função ela é crescente. 6.1, 6.8, 7.5. Agora, se o a estiver entre 0 e 1, observe o que acontece. O a agora é 0.6, 0.5. Observe que a função é decrescente para a entre 0 e 1. Se o a for maior que 1, a função é crescente. Se o a for igual a 0, é porque a função fica 0 elevado a x, que é igual a 0. É a função y igual a 0. Se o a for negativo, observe que não aparece função, porque essa função não é definida para a igual a 0. Agora, eu pergunto, qual é o domínio dessa função? Observe que eu posso pegar qualquer x, aqui, tanto à esquerda como à direita. Então, o domínio dessa função são os reais. Certo? Eu posso tomar qualquer valor para x. Eu vou mudar um pouquinho, vou tirar a função a elevado a x e vou colocar a função a elevado a bx. É uma função mais geral ainda. O a, ele fica negativo, a função não existe. Quando está entre 0 e 1, a função é decrescente. Se passar do 1, a função é crescente, 1.1. Agora, o que acontece quando você mexe com b? O b é positivo, a função é crescente. b igual a 1 e o a igual a 2, vai ficar a função 2 elevado a 1x, ou seja, 2 elevado a x. Se o b for negativo, o que acontece com a função? b negativo, a função ela é decrescente. Observe o que acontece com a função quando o x vai para mais infinito. Se o x for igual a 1, o y é 0,5. Se o x for igual a 3, a função está bem aqui, bem próxima aqui de zero. Ela está descendo aqui no eixo y. Quando o x for igual a 4, o valor está bem mais próximo ainda. Aqui. Que quando esse x vai para mais infinito, a função está descendo para zero. Essa é a ideia de limite que a gente vai dar nas próximas aulas. Se o b for positivo, o que acontece? Aqui é o contrário. Se o x for para menos infinito, no caso aqui pela esquerda, a função vai descer para zero também. Aqui já é o contrário, é quando o x vai para menos infinito que a função desce para zero. Se eu pegar o valor menos 1, ela vai estar aqui. O valor está bem aqui abaixo de 0,5. Se eu pegar menos 2, ele está mais abaixo ainda. Se eu pegar menos 2,5, ele está bem aqui, o correspondente dele. Então ele vai descendo para zero. E aqui estão aquelas regras que eu já coloquei lá na revisão. E aqui vem o domínio, imagem e o gráfico da função. Então, o domínio são os reais. Você pode tomar qualquer valor para x. O a positivo e o a diferente de 1. Então, eu posso tomar a elevado a x. Isso aqui, para qualquer x, pertencente aos reais. Certo? Então, isso aqui vai ser o número real. O número a elevado a x vai pertencer aos reais. Né? Para qualquer x. Qualquer x que eu imaginar, eu posso colocar aqui. Ou seja, o domínio vai ser o conjunto dos números reais. Já a imagem é sempre os positivos ou zero, né? São os números não negativos. É o conjunto R+. Posso mexer com o valor de A do jeito que eu quiser. Observe que ela nunca vai ultrapassar o eixo X. Por mais que eu mexa com A, eu não vou poder ultrapassar essa barreira. O Y vai ser sempre maior ou igual a zero. E aqui está o gráfico da função, como a gente já viu. Aqui é o A entre 0 e 1. Você vai ter a função decrescente. Está aqui o exemplo da função. Aqui é o exemplo da função y igual a 1 sobre 2 elevado a x. Certo? O a é o meio, que está entre 0 e 1.
Então a função é decrescente. E aqui é o caso da função crescente, a função 2 elevado a x. Uma função exponencial especial é a função exponencial natural, é a função e elevado a x. Essa é uma função que é bastante usada nas aplicações. Esse é o número irracional, denominado número de Neper, aquele que vem lá da base do logaritmo neperiano. Certo? Ele é aproximadamente 2,71, 82, 81 e assim por diante. É um número que é irracional. É a base do logaritmo neperiano, que é a função y igual a ln de x. A gente já vai ver depois, né? Aqui a base é o ezinho. Imagina a função exponencial cuja base é esse valor, 2,7183 aproximadamente. Então, esse número aqui ele aparece desse limite. O limite de 1 mais 1 sobre m elevado a m, quando m vai para o infinito. Aqui é um m, né? Ou então, o limite de 1 mais h elevado a 1 sobre h, quando h vai para zero. Aqui é a função exponencial, y igual a exponencial de x. A função exponencial de x é quando esse é 2,71. Então, é um valor que está maior do que 1, a base é maior que 1, então a função é crescente. Ela corta o eixo y aqui no ponto 1, que o ponto é 0 e 1. Quando x for 0, o y é 1. Sempre vai cortar aqui. Então, observamos o seguinte. Essa função 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o x cresce indefinidamente, essa função aqui vai tender para o ezinho. Se o m for 1, vai ficar 1 mais 1 sobre 1 elevado a 1. Isso aqui vai ser igual a 2. Se o m for igual a 10, você vai ter 2,59. Vai ficar 1 mais 1 sobre 10 elevado a 10. Então, vai dar aproximadamente 2,59374. Se você fizer o m igual a 100, vai ficar 2,70481. E assim por diante. Se pegar igual a 1000, vai dar 2,71692. Se pegar aqui, por exemplo, 1 milhão, vai ficar 2,71828. Se aproxima de E. Aqui está o esboço do gráfico da função 1 mais 1 sobre x elevado a x. Observe que à medida que o x tende a infinito, que o x vai para mais infinito, a função ela vai se aproximando desse valor. Certo? Se pegar um valor aqui, vem para cá. Ó. Ou seja, a função vai se aproximar desse valorzinho que é aproximadamente o número e. Bom, aqui está a função y igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x. E tem a função y igual a e. Então, observe o que acontece quando o x vai crescendo indefinidamente. Essa função verde, que é a função 1 mais 1 sobre x elevado a x, ela vai se aproximando dessa vermelha, que é y igual a e. Pois vamos ver agora a função logarítmica. A função log de x na base a ela é determinada para um a positivo, a diferente de zero, e o x positivo. Porque você tem assim, né? Eu tenho y igual ao log de x na base a. Isso quer dizer o seguinte, que o x vai ser o a elevado a y. Uma função é a inversa da outra. Então, o que acontece com a função log de x na base a? Quando a é negativo, quando a é zero, quando a está entre 0 e 1, quando a é maior que 1. Ó, se o a for negativo, não existe função. Certo? Por isso que o a tem que ser positivo. Se o a for igual a zero, o que acontece? Você vai ter apenas aqui a parte do eixo x positivo. Aliás, log de x na base zero. Se o a estiver entre 0 e 1, observe, a função é decrescente. Quando a é 0,5, quando a é 0,8, a função continua decrescente. E ela corta o eixo x no ponto 1 e 0. Esse pontinho aqui é o ponto 1 e 0. O a é maior que 1, a função é crescente. Se o a for 2,7, que é aproximadamente a função... Isso aqui, 2,6, 2,7. Que é o valor do e da base neperiana. Um caso particular justamente da função ln de x. Essas são as propriedades que já vimos lá na revisão. As propriedades do logaritmo. O domínio vai ser todo x positivo. Certo? Vai ser o conjunto dos números reais positivos. A função nunca vai ultrapassar o eixo y. Nunca vai vir para o lado esquerdo aqui. Ou seja, é sempre de 0 para mais infinito. Então, esse é o domínio da função. O x ele vai ser sempre a partir do zero. De 0 até mais infinito. Observe que o y ele vai pegar toda a parte aqui, tanto de cima como de baixo. Então, a imagem vai ser o conjunto dos números reais. Aqui é a função y igual ao log de x na base a. Esse a está entre 0 e 1. Nesse caso, é uma função decrescente. Agora, esse caso aqui é o log de x na base a quando a é positivo. Então, a função ela é crescente.
No logaritmo, o x tem que ser positivo. Observe que o x ele só pega valores aqui, ó, de 0 para mais infinito. Eu não posso pegar, por exemplo, menos 1. Não existe o logaritmo de menos 1. Então, não posso tomar um x negativo. Porque a função é assim. A função é y igual ao log de x. Em qualquer base aqui, numa base A qualquer. Então, não estou olhando para a base. Eu quero saber do domínio. Para o domínio, eu vou olhar para o x. Qual o x que eu posso botar aqui? Eu não posso colocar um x negativo. Eu só posso pegar o x à direita. À direita do eixo y. Então, nesse caso, eu posso pegar qualquer valor aqui. Ó. Qualquer valor para x que eu pegar x igual a 10. Ele vai ter um correspondente no gráfico. Está aqui. Ó. Vai ser o número negativo. Ou seja, o log de 10, nessa base, numa base entre 0 e 1, é um número negativo. Agora, numa base maior do que 1, esse valor ele vai ter um correspondente aqui no y positivo. Então, eu posso tomar um y tanto positivo como negativo. Meu y vai estar tanto na parte superior como na parte inferior. A função logaritmo especial vai ser a função log de x na base e, que é justamente o ln de x. Y igual ao ln de x, isso é a função y igual ao log de x na base e. É a mesma coisa. Ln de 2 é o log de 2 na base e. Esse aqui é o gráfico da função y igual a ln de x. Então, essa é a função ln de x. Observe que ela corta o eixo x aqui no ponto 1 e 0. Então, vamos ver as aplicações. Bom, a primeira aplicação é em juros compostos. Então, suponha que uma quantia P é investida durante um período de tempo, T anos, a uma taxa de juros de Y% ao ano, e suponha que a quantia acumulada após cada período de obtenção dos juros é reinvestida com a mesma taxa de juros. Se M for a quantia total em depósito ao final de T anos, então a função que representa o montante em cada período de tempo T é dada por essa expressão. M de T igual a P que multiplica 1 mais I elevado a T. Representa uma função exponencial cuja base é 1 mais I. O expoente é T. Como é que você encontra essa função, por exemplo? O montante após o primeiro ano vai ser P mais os juros. A quantia que você tem, mais os juros que você obteve depois de um ano. Então, isso vai ser igual a P mais I% de P. I% de P é PI. Então, ficou P mais PI. Se eu colocar o P em evidência, vai ficar P vezes 1 mais PI. O montante após o segundo ano vai ser o montante que já tinha no primeiro ano, mais os juros que vai ser sobre o montante. Então, fazendo isso aqui, você vai encontrar justamente P que multiplica 1 mais I ao quadrado. No terceiro ano, o montante vai ser M de 3 igual a P que multiplica 1 mais I elevado a 3. De modo que você chega nessa fórmula, M de T igual a P que multiplica 1 mais I elevado a T. Temos aqui um exemplo. Suponha que uma quantia de R$1.000 é depositada na poupança que rende juros compostos de 8% ao ano, ao serem incorporados ao principal ao fim de cada ano. Determine a função que representa o montante acumulado ao final de cada ano e o montante acumulado ao final de 10 anos. É um exemplo em que você tem uma aplicação de R$1.000, o P é R$1.000, o I é 8%, ou seja, você pode dizer que é 0,08, é isso que é 8 sobre 100. M de T vai ser igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a T. Essa é a função. A função que representa o montante é essa aqui. Então, o P vai ser 1.000, só substituindo aqui o 1.000. 1 mais o I é 8%. Então, é 8 por 100, que é 0,08. Juntando aqui 1 mais 0,08, vai dar 1,08. Aí ficou 1.000, que multiplica 1,08 elevado a T. Então, essa é a função que representa o montante. E aí eu posso calcular o montante em qualquer tempo que eu quiser. Aqui, o montante acumulado após 10 anos é justamente o M de 10. Então, vem na função, onde tem T eu coloco 10. Fica 1.000, que multiplica 1,08 elevado a 10. Aqui você faz na calculadora, calcula 1,08 elevado a 10, vai dar 2,1589. Multiplica com 1.000, vai encontrar 2.158,89. Então, esse aqui é o montante que vai ser obtido aí após 10 anos. Outro exemplo. Um capital de R$ 1.200 foi aplicado a uma taxa de 1% ao mês, durante certo período de tempo, num regime de juros compostos. E o valor recebido após o tempo de aplicação foi de R$ 1.299,42. Determine o período de tempo dessa aplicação. Temos um capital investido e temos o montante que foi
recebido após um certo tempo. E quer saber justamente esse tempo. Está dizendo que a taxa é de 1% ao mês. Observe que a taxa é de 1% ao mês. Então, os juros vai ser compostos de mês em mês. Não de ano em ano, como na questão anterior. Bom, o montante vai ser dado por essa fórmula. Agora, vamos substituir o M por esse valor, 1.299,42. O P vai ser o total aplicado, que é de 1.200. A taxa de 1%. E o T você vai encontrar. Então, vamos ver como faz isso. Aqui está transformando a taxa 1%. É 1 por 100, que é 0,01. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem pensar assim. Ó. 1% é 1 dividido por 100. 1 por 100 é 0,01. Quando você vai dividir o número por 100, você anda para a esquerda duas casas. Né? Por exemplo, eu tenho 1 por 100. A vírgula sempre aparece aqui. Ó. Então você anda com essa vírgula para a esquerda duas casas, porque eu estou dividindo por 100. Então ela vem para aqui, aí coloca um zero, aí ela anda mais uma casa e coloca um zero. Ou seja, a vírgula vai estar aqui. Ó. Eu saí daqui e vim andei uma casa, duas casas. Por exemplo, 20 dividido por 100. Eu tenho 20, a minha vírgula está aqui. Ó. Quando não tem vírgula, é porque a vírgula está depois do último número. Então ela vai andar uma casa, depois anda mais uma casa, aí coloca a vírgula aqui. Ó. Então é 0,2. Aí aqui eu tenho 1% é 0,01. Substituindo aqui na fórmula, eu vou ter o montante, aqui é o capital investido, 1 mais 0,01 é justamente 1 mais a taxa, elevado, esse N aqui é o T, né? Eu vou chamar de T, aqui vai ser o T, que é o tempo que a gente está procurando. Se eu somar 1 mais 0,01, vai ser igual, fica assim, 1 mais 0,01, certo? Na soma. Subtém que a vírgula está aqui, ó. Então, vírgula abaixo de vírgula na soma. Então, vai ficar 1, aqui subtém que é 0, 0, aqui é 0 e aqui é 1. Então, fica 1,01. 299,42 igual a 1.200, que multiplica 1,01 elevado a t. Então, esse número que está multiplicando, 1.200 está multiplicando essa potência, ele vai vir para aqui dividindo. Ele vem para cá, ó, 1.200. Eu tenho 1,01 elevado a t igual a 1,08285. Esse t que está na potência, ele vai ser igual ao logaritmo desse dividido pelo logaritmo desse. Aí você pode colocar o logaritmo em qualquer base que você quiser. Se tiver assim, a elevado a n igual a b, eu posso dizer que o n é igual ao logaritmo de b sobre o logaritmo de a. Em qualquer base que você quiser. Por que eu posso fazer isso? Eu aplico o logaritmo a elevado a n igual ao logaritmo de b. Esse n, pela propriedade, ele desce multiplicando aqui, vai ficar n vezes o log de a é igual ao log de b. Então, o n vai ser igual ao log de b dividido pelo log de a. Então, eu sempre posso fazer isso. E a base eu escolho aí a base que eu quiser. No caso aqui, vamos escolher a base do logaritmo natural. O t vai ser igual ao ln desse valor dividido pelo ln desse valor aqui, 1,01. Então, aplica o ln aqui e aqui. Você pode usar uma calculadora e vai encontrar esse resultado aqui como sendo 0,07960. E o ln de 1,01 vai ser igual a 0,00995. Dividindo aqui vai encontrar aproximadamente 8. O tempo de aplicação aí é justamente 8 meses. Agora aqui é outro tipo de juros, que é os juros compostos mais de uma vez por ano. Então suponha que agora é aplicada uma quantia P sobre um período de tempo de T anos, e os juros é de I% compostos M vezes ao ano. Se for, por exemplo, 2 vezes ao ano, então esse M é igual a 2. Se for mensal, então esse M vai ser igual a 12. Então já coloca direto nessa fórmula. Certo? É bem parecido com o anterior. Então vamos ver aqui. Suponha que R$400 sejam depositados numa caderneta de poupança que rende 8% de juros ao ano.
compostos semestralmente. Se nenhuma retirada e nenhum depósito forem feitos, determine a função que representa o montante e o montante acumulado ao final de 3 anos. Então, observe bem. Você tem aqui uma quantia que é de 400, ou seja, o P é 400. Esse aqui vai ser o P. Esse 8 vai ser a taxa. E composto semestralmente, isso quer dizer que o M vai ser igual a 2. E aí você encontra a função. A função vai ser o M de t igual a P que multiplica 1 mais I sobre M elevado a MT. Substitui aqui os valores e encontra a função. Aqui você vai substituir o P, que é 400. Aí vai ficar 1 mais o I, que é 8%, no caso é 0,08. O M, que é 2, porque é composto semestralmente. E aqui coloca 2t. Substituindo os valores, você vai encontrar a função dessa forma. Então faz os cálculos aqui. Faz 0,08, divide por 2, vai dar 0,04. Soma com 1, vai ficar 1,04. Então a função vai ser essa. 400 que multiplica 1,04 elevado a 2t. Então, essa é a função que representa o montante em qualquer tempo. Na letra B está pedindo o montante após 3 anos. Então, só substituir o t por 3. Então, vai na função onde tem t. Você coloca 3 e vai encontrar o m de 3 igual a justamente aí 506,13. Geralmente, aqui a gente coloca com duas casas decimais. E aqui arredonda. 1276. Esse 7 é maior do que 5 e faz esse 2 virar 3. Fica 506,13, aproximadamente. Quando os juros são compostos ou capitalizados mais de uma vez ao ano, o intervalo de tempo entre sucessivos cálculos de juros é chamado de período de conversão ou período de capitalização. Aí tem também o valor presente. O que é o valor presente? Deseja determinar um valor investido hoje a uma taxa de juros fixada de I% compostas M vezes ao ano para obter um certo valor numa data futura. Então é só vir na função, a função montante, e descobrir o P. É só isolar o P. Então, se você isolar o P aqui, nessa função, você vai ver que o P vai ser dado por essa função aqui. Vamos ver um exemplo. Qual o valor que deve ser depositado hoje em um banco que paga juros de 6% ao ano, compostos mensalmente, de forma a se obter um montante acumulado de 20 mil ao final de 3 anos? Esse 20 é o montante, 3 anos é o T, compostos mensalmente, isso quer dizer que o M é igual a 12. Por quê? Porque a taxa de juros é anual. E você tem que a taxa I vai ser igual a 6%, que é igual a 0,06. Substituir os valores na fórmula, você vai encontrar o capital que deve ser aplicado. Por exemplo, o P de 3. Só substituir os valores aqui e você vai encontrar 16.712, que é o valor econômico de E. Então, economicamente, E é o resultado da composição de juros compostos. De fato, suponha que sejam investidos R$1 a uma taxa de juros de 100% ao ano. Então, o montante esperado após um ano, no caso t igual a 1, para os juros compostos m vezes ao ano, é dado por esta forma. M de Mzinho vai ser igual a P que multiplica 1 mais 1 sobre M elevado a M vezes 1. O capital é de R$1, então coloca R$1, que multiplica 1 mais, a taxa é de 100%, dividido por M elevado a M vezes 1, que é durante um ano. Vai ficar 1 mais 1 sobre M. 100% é igual a 1. Portanto, vai ficar 1 mais 1 sobre M elevado a M. Esse montante aqui, M vezes ao ano, vai ser justamente 1 mais 1 sobre M elevado a M. Agora, o que acontece quando esse M vai aumentando? É justamente o valor de E que vai ser encontrado. Quando esse M aumenta, quando esse M tende ao infinito. Então, a função é essa aqui. M de Mzinho vai ser 1 mais 1 sobre M elevado a M. Então, se o M for igual a 1, você vai ter o primeiro montante igual a 2. Substituindo o valor de M igual a 1, você vai ter M de 1 igual a 2. Se M for igual a 2, você vai ter o M de 2. Substituindo os valores, vai encontrar 2,25. Se o M for igual a 12, ou seja, se é composto 12 vezes por ano, ou seja, se é composto mensalmente, então vai ter aí o M de 12 igual a 2,61303. Se o M for 365, então substituindo vai encontrar 2,714568. Se os juros forem compostos 1000 vezes ao ano, 1000 vezes dá 2,71.
Se os juros forem compostos 10.000 vezes ao ano, então nesse caso, o montante vai ser de aproximadamente 2,718146. Se eu aplicar 100.000 vezes por ano, vou encontrar 2,718268. Então é justamente a aproximação do valorzinho de E. Então está ligado aí os juros compostos periodicamente com o valor de E. Isso vai nos dar os juros compostos continuamente. Por exemplo, o M de T vai ser o limite dessa expressão, dos juros compostos periodicamente, mas quando o M vai para o infinito. Então, esse limite aqui vai ser dado por PE elevado a IT. Os juros compostos continuamente é dado por M de T igual a PE elevado a IT. Um exemplo, suponha que R$100 seja depositado numa caderneta de poupança com juros compostos continuamente a uma taxa de 6% ao ano, para determinar a quantia aproximada ao final de um ano. Então é só substituir na fórmula PE elevado a IT, o P é 100, que é a quantia investida, o I é a taxa de juros 6%, que é 6 sobre 100, que é 0,06. O T é igual a 1, porque está querendo saber a quantia ao final de um ano. Substitui na fórmula, M de 1 vai ser 100 exponencial de 0,06 vezes 1. Faz os cálculos aqui e encontra 106,18. Uma pessoa dispõe de R$900 e deseja aplicar este valor numa caderneta de poupança até chegar a uma quantia de R$1.500. Determine o tempo necessário para que isto aconteça se o dinheiro é investido a uma taxa de 10% ao ano com juros compostos semestralmente e se o dinheiro for investido a uma taxa de 10% ao ano com juros compostos continuamente. Então tem duas opções aqui de investimento. Vamos ver qual seria a melhor. O capital é de R$900. A quantia que quer chegar é de R$1.500, ou seja, o montante é de R$1.500. A taxa de juros é 10% em qualquer um dos casos. Esse aqui é o montante. Certo? 900 é a quantia investida, é o P. 10% é o I. Nesse caso aqui, composto semestralmente, quer dizer que o M pequeno vai ser igual a 2. Na letra A, a fórmula é essa aqui. Eu tenho que o P é 900, o montante que você vai encontrar é 1.500, a taxa é 10%, que é 0,1, e o M é igual a 2. Substitui os valores nessa fórmula aqui. 1.500 é igual a 900, 1 mais 1 sobre 2 elevado a 2t. Resolvendo isso aqui vai ficar 0,1 sobre 2, aí soma com 1, vai dar 1,05 elevado a 2t. 1,05 elevado a 2t igual, ficou aqui 5 sobre 3. Não é isso? Então, quem é 2t? 2t vai ser igual, você vai jogar o logaritmo em 5 sobre 3 sobre o logaritmo de 1,05. Certo? Encontrou um valor aqui, vai dividir por 2 e encontra o t. O t deve ser 5,2336. Como eu falei, aqui o logaritmo pode ser o ln ou pode ser o log mesmo, na base 10. Né? Log na base 10 ou ln, você escolhe. Então esse tempo aqui vai dar 5 anos, 2 meses e 24 dias. E se os juros forem compostos continuamente? A fórmula vai ser essa aqui. M igual a P exponencial de IT. O M é 1.500, coloquei 1.500. O P é 900. O I é 0,1, que é 10%, vezes T. Aqui você vai fazer da mesma forma. Esse 900 ele passa dividindo 1.500. Aí sobrou exponencial de 0,1t igual a 5 terços. Você tem assim, ó, exponencial de 0,1t é igual a 5 terços. Aí você vai dizer que 0,1t é igual, aqui fica o logaritmo de 5 terços dividido pelo logaritmo de E. Se eu escolher a base E, aqui é melhor ainda, fica o ln. Nesse caso, o ln de E é igual a 1. No caso vai ficar o ln de 5 sobre 3, calculando aqui o ln de 5 sobre 3, depois divide por 0,1, vai encontrar 5,108. Então, 5,108 vai dar 5 anos, 1 mês e 9 dias. Isso aqui é em anos. 5,108 anos. Isso vai ser igual a 5 anos mais 0,108 anos. Estou separando. Aqui já tem 5 anos. 0,108 anos é só multiplicar por 12 para saber quantos meses dá. Certo? Vai encontrar aí 1, alguma coisa que é um mês. Depois multiplica por 30 e vai ver quantos dias vai dar.